Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e hoje eu tô com a parceria do site Steam Reviews, que é especializado em reviews junto com o tutorial dos jogos e eu escrevo com certa frequência lá. O jogo de hoje é o Heroes of Hammerwatch, que é para aqueles que gostam de roguelike no estilo da série Diablo. Na descrição tem o link do artigo que eu fiz para esse jogo lá no Steam Reviews, dá uma conferida lá. Produzido pela Crackshell e distribuído pela Bitworks, é da mesma produtora do Hammerwatch original e do Serious Sam's Bugs Detour. Mas sem mais delongas, vamos explorar mais uma dungeon infestada de monstros. Não temos uma história propriamente dita aqui, você é apenas mais um de vários aventureiros que tentam subir uma torre mágica procurando por riquezas e aventuras, simples assim. O jogo se passa no mesmo mundo de Hammerwatch original, mas não tem nenhuma conexão direta entre as campanhas. Aqui eles focaram totalmente na jogabilidade, então não precisa se preocupar em tentar entender um enredo mirabolante, apenas sobreviver mesmo. E acredite, você vai morrer muito nesse jogo. Esse é um roguelike no estilo dos jogos da série Diablo, onde você explora masmorras e enfrenta dezenas de inimigos ao mesmo tempo, tentando sobreviver a diversas armadilhas que você encontra nelas. Todas as dungeons são aleatórias, então cada partida será completamente diferente da anterior. Tem várias classes para escolher, entre elas Paladino, Ladrão e Mago. Cada um muda bastante como a campanha ocorre, já que as especialidades são bem diferentes. Quando você cria o personagem, tem como customizar a aparência dele, dentro do possível no visual desse jogo, mas ainda existe bastante opções. Você vai precisar evoluir a sua cidade para conseguir melhorias permanentes para os personagens, que variam entre os itens de cura e status, além de bênçãos da igreja e até manipulação de como a partida ocorrerá usando a fonte de pedidos. Pelo menos para agilizar um pouco o avanço do jogo, a melhoria da cidade é conjunta para todos os seus personagens, dividindo também o dinheiro e outros recursos. Nas explorações você só tem duas opções, conquistar a masmorra ou morrer. Sim, isso mesmo, uma vez que você adentra a dungeon, não tem mais volta, e caso morra, volta para o começo e ainda perde todos os equipamentos e dinheiro que carregava. Para evitar a perda de todo o dinheiro, pelo menos você consegue enviá-lo para a cidade em pontos específicos, pagando uma taxa, claro, não se esqueça, estamos no mundo capitalista. Tem também um sistema de combo, e quando você consegue derrotar mais de 10 inimigos num curto espaço de tempo, adiciona habilidades extras dos equipamentos. Mas para você manter isso, precisa derrotar mais inimigos, o que te força a largar um pouco a segurança e ir para cima dos monstros. Um detalhe do jogo é que a evolução do personagem é bem lenta e a dependência de equipamentos é bem grande, o que dificulta bastante a exploração e avanço no jogo, mas tem um motivo para isso. O jogo foi projetado para jogar em multiplayer e ele aceita até 4 jogadores simultâneos. É durante essas partidas online que o jogo fica bem mais agradável, já que a divisão das tarefas fica bem mais fácil. E não precisa nem entrar em briga para ver quem fica com qual equipamento ou dinheiro, já que é tudo distribuído igualmente entre os participantes. Conforme você vai derrotando os chefes do jogo, dá para agilizar um pouco a exploração se conseguir sobreviver os portais, mas é claro que a apelação aí é garantida para cada sequência pulada. Tem também bênçãos que você encontra no meio da exploração e outros meios que vão te ajudar, mas ainda assim uma boa quantidade de sorte e habilidade é necessária aqui. Os gráficos são bem mais simples, usando uma arte em pixel um pouco afastada da câmera, o que deixa a maioria dos inimigos e seu personagem sem tantos detalhes, mas pelo menos as dungeons têm vários detalhes nelas. Reparar nesses detalhes te ajuda a encontrar várias passagens secretas. Quem gosta de arte em pixel vai curtir, porque tem uma boa variação de inimigos do jogo, só precisa sobreviver para ver todos. As músicas do jogo dão um show à parte, cada área tem uma diferente e todas são bem gostosas de ouvir, o que torna a exploração bem mais prazerosa enquanto detona os monstros. E antes de se imaginar, o jogo não tem dublagem, somente os gritos e grunhidos dos aventureiros e monstros enquanto se enfrentam. Não vai atrapalhar em nada a diversão do jogo, mas não custa avisar. O jogo foi lançado inicialmente para o PC em 2018, tendo um port recente para o Play 4, Nintendo Switch e Xbox One no final de 2020, com todas as DLCs já lançadas, tudo somente em versão digital. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links de compra das plataformas disponíveis.
Caso você finalize o jogo com um personagem, você libera o New Game Plus com ele, liberando mais 5 níveis de evolução, já que o nível máximo normal é até o 20 e todos os inimigos da masmorra ficam bem mais fortes. Isso continua acumulando que nem nos jogos da série Souls, quanto mais fechar o jogo, mais difícil ele vai ficando. Até o momento desse vídeo saíram 3 DLCs e a versão Ultimate tem todas elas. Sai o conteúdo de cada uma delas. A primeira é a expansão Witch Hunter. Ela adiciona a classe de mesmo nome, além de novos itens e outros detalhes funcionais do jogo, mas não adiciona nenhuma área ou monstro novo. A segunda é a Pyramid of Prophecy. Essa adiciona uma nova área no deserto, com uma arena, a classe de gladiador e uma nova dungeon separada da principal, além de, claro, novos inimigos e monstros. A última DLC é a Moon Temple. Essa também adiciona uma nova dungeon, mais aparências para customização do personagem, além do modo mercenário, que ao chegar com uma classe no nível 20, libera o modo para essa mesma classe. Nela entra em vigor a morte permanente. Você já começa com o personagem no nível 20, mas tem que fechar o jogo numa tacada só. O jogo já anda nos mais fáceis, e as conquistas deles são mais trabalhosas ainda. A versão do PC e dos consoles tem uma lista de conquistas bem diferente. A do PC é bem mais trabalhosa, mas como o review é da Ultimate Edition, segue as mais trabalhosas dessa versão. Você vai precisar fechar o jogo com um mercenário, derrotar 75 mil aberrações e fechar a jungle da pirâmide e do templo lunar no New Game Plus. Só pela curiosidade, tem conquistas da versão do PC que é chegar no nível 60 com cada uma das classes. Isso requer que você feche o jogo com a classe pelo menos 8 vezes. Em resumo, Heroes of Homeworld é um jogo para os amantes do estilo de roguelike que não ligam tanto para gráficos hiper realistas e se preocupam mais com a diversão, jogando com outras pessoas, já que o foco dele é exatamente esse, só precisa de um pouco de tempo extra devido à lentidão da evolução dos seus personagens. E aí, preparado para encarar essa masmorra letal em pixel? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!